Fé. Tradição. Confiança. Resistência. Devoção. Em meados do século XIX, se inicia uma história de fé e tradição do povo barbarense. E neste documentário, vamos contar um pouco dessa linda história para vocês. É impossível separar tradição, religião, história e política da trajetória de Santa Bárbara. Pode-se não se saber ao certo como e quando essas terras foram ocupadas. Se deu com o estabelecimento dos povos portugueses e seus agregados. Foram os vaqueiros que aqui se abrigaram das tempestades e por fim aqui permaneceram. No entanto, o que sabemos é que o nome dessa terra foi imposta em pedido de proteção à Virgem Marte, pelo motivo das fortes tempestades que atingiram a região. A fé do povo era tão grande que em 1943, quando houve um decreto do presidente Getúlio Vargas substituindo o nome de Vila de Santa Bárbara para Vila de Pacatu, a população não aceitou e continuou a se identificar como Vila de Santa Bárbara. Somente 18 anos depois, em 14 de dezembro de 1961, quando a vila se elevou a nível de cidade, finalmente voltou ao seu nome original, Santa Bárbara. Santa Bárbara, a santa mais popular da Idade Média, conhecida como a protetora dos raios e dos trovões. Uma bela jovem, filha única de um rico e nobre senhor, que não a deixava viver livremente e, por isso, resolveu trancá-la em uma torre. Quando atingiu a fase adulta, converteu-se ao cristianismo de todo o coração, contrariando as vontades do seu pai. Bárbara foi torturada e dentre seus algozes estava ele. E para surpresa de todos, Santa Bárbara não negou sua fé. No momento do seu martírio, quando Dióscoro, seu pai, degolou sua cabeça, um raio a atingiu. E por este fato, ela é invocada até hoje como a protetora das tempestades. No início, a paróquia de Santa Bárbara estava inserida no corpo da Arquidiocese Primacial de São Salvador. Caminhamos desde o século XIX sob o pastoreio dos arcebispos primaciais, Dom Jerônimo Tomé da Silva e, posteriormente, Dom Augusto Cardeal Álvaro da Silva. Segundo registros em nossa paróquia, vigários visitadores que eram sacerdotes religiosos que tinham por objetivo visitar as diversas paróquias pertencentes a esta arquidiocese, documentos apontam que entre as décadas de 20 e 50 tivemos apenas 3 visitas registradas no livro do tombo. Enquanto isso, o povo caminhava sustentado na fé. Mais à frente, em meados de 1962, saímos da Arquidiocese de São Salvador para a Diocese de Feira de Santana, por meio da Bula Papal de São João XXIII. É indissociável a tradição religiosa da política de Santa Bárbara. Aqui, a demonstração de fé popular do povo serviu como resistência às imposições legais, comprovando sua devoção pela excelsa padroeira e reforçando assim a confiança na sua intercessão e em nosso Senhor Jesus Cristo. O Monsenhor José Neri, ex-pároco desta paróquia, sempre que em terras barbarenses inicia suas homilias saudando ao povo de maneira bem particular, utilizando-se do termo leigos, força viva desta paróquia. Ao olhar da historicidade da comunidade católica de Santa Bárbara, é nítido como esta força moldou e continua atuante até os dias de hoje. É bonito de se ver as centenas de assinaturas no livro de ouro da construção da nova matriz paroquial.
Vemos também a ajuda de políticos históricos que contribuíam na esfera pública, como Egídio Gramátio de Araújo, que era um líder local, comerciante e tido como o maior benfeitor paroquial pelo padre Péricles. O prefeito Francisco Valadares, que contribuiu fornecendo o aforamento do local onde foi construída a escola paroquial. E o prefeito Antônio Alves Mascarenhas, que recebeu um terreno na fazenda Baixa do Curral, Boa Vista, do casal João Venerável de Oliveira e Dona Maria Francisca de Oliveira. Com o objetivo de construir uma capela, o prefeito Antônio Alves procedeu à construção e, em seguida, doou para a paróquia de Santa Bárbara, em 15 de janeiro de 1983. Estamos na comunidade de Boa Vista. Nada melhor do que um familiar para nos contar um pouco dessa história. Bom dia! Bom dia! Como você está? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber. Este é seu João Soares, um leigo prestativo da nossa paróquia. E ele vai nos contar um pouquinho sobre essa história. Eu sou devoto de Santo Antônio, rezava em minha casa e depois achei por bem trazer aqui para o prédio escolar aqui da Boa Vista. E aqui continuamos as novenas. Nesse ano de 1982, Antônio Alves Mascarenhas era prefeito aqui no município. Aí eu falei com ele para vir numa novena. Ele veio e quando terminou a novena ele disse: João, peça a João e Chica que dou aqui o lugar de fazer a capela, que amanhã mesmo pode mandar cavalo e césar que eu vou lhe dar a capela. Aí eu pedi a Padrinho João e Madrinha Chica e eles doaram o lugar de fazer a capela. No outro dia, começamos a cavar alicerce e por aí surgiu a capela doada por Antônio Alves Mascarenhas. Aqui podemos perceber que os barbarenses nunca mediram esforços para ajudar. Muito obrigada, seu João. São leigos como o senhor que nos ajudam a construir essa história de fé e devoção. Obrigado. Sendo os leigos a força viva da nossa igreja, como destacava o Monsenhor José Neri, houve muitas agregações leigas na nossa paróquia no século passado. Dona Maria Calazans foi membro do apostolado de oração por muitos anos, foi coordenadora e ainda carrega as experiências que viveu desta época. Esse apostolado tem mais de 100 anos de devoção. Cabelos ao vento. Eu sou membro do apostolado há muitos anos. Frequentou sempre e na época já passaram aqui muitos padres, inclusive na época era Padre Nery. E a coordenadora era Maurenice. A convite dela eu voltei e sempre foi assim, toda sexta-feira as missas, sempre com aquelas pessoas idosas. Aí foi crescendo cada dia mais em unidade e santidade, sempre com as pessoas mais velhas. Os jovens falam que é grupo de idoso, mas eu amo e fui coordenadora também um tempo. É muito lindo ver a fé do povo barbarense. Uma fé que ultrapassa mais de 100 anos e todas as sextas-feiras elas estão aqui firmes e fortes. Dentre tantas devoções, nós destacamos o apostolado da oração. Filha de Dona Marieta Barreto e seu Pedro Barreto, Dona Maurenice vai nos contar um pouquinho mais dessa história. Dona Maurenice, conta pra gente como foi atuar naquela época no apostolado de oração. Naquela época, nós tínhamos um padre na nossa paróquia, Padre Junivaldo, um homem de fé, de propósito, e me convidou para que eu fizesse parte. E estava um pouco adormecido, porque Dona Luísa Moraes, que foi uma das fundadoras, já tinha falecido, e muita mudança na igreja tornou-se dificultoso para alguns, mas eu chegando, levantei
levantamos juntos, né? E nessa circunstância passou a ter mais filiadas fervorosas. Era tão fervorosa que o pessoal, as famílias, as senhoras, os jovens, né, saía a pé, né, para vir todas as sextas-feiras para a celebração. Era um pessoal firme no dízimo e foi crescendo outros grupos, né? E foi aumentando. A responsabilidade de todas nós era professar e buscar as pessoas que estavam doentes, para fazer visita, confissão, extrema unção, que a gente acompanhava o padre. E esse padre que levantou de fervor, de fé, de pregação, foi Padre Julivaldo. A seca que estiver, o tempo que ele passou aqui, ele fazia caminhada para lá. Isso mesmo. E chuva e mais chuva, nunca vi tanta chuva. Pela minha idade, não dá mais para eu detalhar detalhes sobre a nossa fé. O povo era de fé, o povo vinha de lá do Mucambo, da Barinha, do Sítio das Flores, do Santiago, a pé. Tinha uma senhora daqui da região sul, que vinham com o sol, chega tremia de quintura. Adolfo, do Mucambo das Varinhas, é meu irmão em Cristo lá, no coração de Jesus. Não conto mais detalhadamente, porque minha idade não permite mais, mas busquem a fé, que na fé a gente encontra amor, paz, sabedoria, dedicação, respeito e amizade. Dentre tantos leigos que representam esta força viva, podemos destacar Dona Joana, que assumiu durante décadas a liderança das comunidades de Varinhas e Rogante. Casei, eu estava com 22 anos. Bom, quando eu peguei conversar com as colegas sobre religião e tudo, quer dizer que eu já estava uma mulher de 30 anos, mais ou menos, mais, não é? Bom, aí foi levando, que o pessoal lá não tinha religião nenhuma, eu botava as mulheres, os homens para fazer ensinar, rezar Pai Nosso, que eles não sabiam, quer dizer que eu trabalhava de um jeito de trabalho de pirão, que eu trabalhava no sindicato, e eu voltava e ensinava ele essas coisas que lá ninguém sabia. Aí peguei ensinando o pessoal, e daí quando eu voltei para cá, pro Rogante, quer dizer que eu já estava uma mulher já de 60, 50 anos, mais ou menos. Eu já tinha. Quando eu comecei a ser ministra, eu deixei o negócio do sindicato, porque a gente não pode fazer dois trabalhos. Bom, para fazer reunião para católico e fazer reunião para o pessoal viver em riba de mim, quero isso, quero aquilo, faz aquilo, eu saí do sindicato. Abriu mão da sua vida para servir a Deus. Sim, aí larguei do sindicato, fiquei somente sendo católica. Deixei o negócio de sindicato. Aí quando eu comecei a ser ministra, aí eu fui trabalhar aí nas Varinhas, fazendo capela, comecei a rezar, dava curso, o pessoal. Bom, eu dava curso de crisma, eu dava curso de batismo, eu dava curso de casagem, porque não tinha ninguém naquela comunidade, isso era eu e irmã Maria José. Irmã José morreu, ficou com a irmã Elisa, depois ficou essa que ela está aí ainda, essa... Como é que ela chama aquela Margarida. Hein? Irmã Margarida? Margarida. A irmã Margarida ficou mais comigo, até o tempo todo, né? Quando eu tinha muita gente para dar curso que eu não podia dar. Também não tinha. Ela me ensinava, mas também eu precisava ter uma ajuda. Ela vinha 2 vezes na semana dar curso de batismo, de casar e de crisma. Quando a irmã Margarida tomava curso comigo, que vocês pegaram, seguir, aí foram tomando com gente, foi aparecendo mais gente, não é?
Bom, e nessa indas e vinda, tua mãe também passou para ser ministra, bom, foi me ajudando, mas quem ficou por conta mesmo, que está até hoje, foi Andréa. Andréa ficou até hoje e está. As outras sumiu. Hoje eu com o tempo, e eu deixei porque eu estava com 80 anos, fui ficando velha, eu pedi Francisco, foi. Eu falei com ele que ia largar a igreja. Ele disse, a senhora vai largar a igreja? Não, eu falei, não, eu vou largar sim, eu vou largar o pessoal. Porque eu não aguento mais lá botar com gente e tem muita gente, hein? Como é que a senhora vinha para a igreja? Andando, na perna. Todo dia, eu vinha 3 vezes na semana no colégio e os outros dias eu estava em casa, na Souza do Santo. Eu estou com 94 anos. Agora eu comprei a cadeira que eu ando na cadeira. Vou e venho. E estou nessa penenta até o dia que Deus quiser. E Dona Duzinha, uma grande leiga, que fez um trabalho de excelência na comunidade de Cruzeiro e Bordão. Viemos até a comunidade do Cruzeiro. Comunidade esta que até hoje mora a Dona Duzinha. E nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. Boa tarde, Dona Duzinha. Dona Duzinha, eu queria que a senhora contasse pra gente um pouco da sua história. A senhora que representa essa força viva na nossa igreja. Sim. Desde quando a irmã Margarida chegou em Santa Bárbara, eu mudei meu jeito de vida também, né? Mudei meu jeito de vida, que eu comecei a frequentar a igreja. Ela começou teologia, eu junto acompanhando, né? A Andréa também já tinha 11 anos de idade na época, né? E a gente conversava muito, contava muita história, né? E eu levava, atendi que eu saía aqui carregada de tanta coisa para a gente se alimentar na hora da reunião. Tinha dia que levava mucuzá, tinha dia que levava mingau, tinha dia que levava tanta coisa, bolo, fazia tanta coisa, né? Fazia tudo por amor, eu gostava de fazer, né? Eu doei a vida ali. Foi? Tirei do meu para ajudar a capela. Mas eu quero que aquilo que eu fiz por amor, não fiz por me amostrar, nem nada não, porque foi dentro do meu coração que trouxe este amor. Que a pedrinha que eu deixei lá, amanhã quando eu partir, quando eu voar, fica de recordação. Dona Duzinha, muito obrigada pelas partilhas. Saiba que tudo que a senhora falou hoje vai ser guardado com muito carinho. Tá bem. Ainda tem muitos sonhos para eu sonhar ainda. É verdade. Eu não vou agora ainda não, rapaz. Pra Brasília agora. Dona Duzinha já está idosa, mas as suas sementes são a força viva da igreja. Não poderíamos deixar de citar tantos outros leigos que trazem em suas memórias momentos importantes da nossa história. Eu me chamo Célia, tenho 68 anos de idade e desde os 8 anos que eu, na minha escolinha lá da zona rural, comecei a ser anjo, depois a ser Nossa Senhora. Deus me chamou para o convento e depois, por motivo de saúde, eu precisei sair. E Monsenhor Daltro, conhecido como Padre Daltro, ele me trouxe para aqui, para a igreja de Santa Bárbara, para ajudar nos trabalhos que eu já conhecia lá no convento. E aqui eu passei 40 anos. E aqui, como leiga, até hoje eu estou servindo ao Senhor da maneira que eu posso.
Estamos aqui com Dona Lourdes, que tem 80 anos de idade e desde os 9 frequenta a nossa igreja. Dona Lourdes hoje vai contar um pouquinho da história dela. Nasci aqui em Santa Bárbara, me criei aqui, frequentando essa igreja e batizei aqui, me casei aqui, tive meus filhos, todos se batizaram aqui nessa igreja, fizeram primeira com Eucaristia, casaram aqui nessa igreja e eu continuo nela. E nela vou continuar até o dia que Deus quiser. É a minha igreja predileta, é a de Santa Bárbara. Menos da minha vida que foi difícil, eu vi, mas agora estou andando na muleta porque estou com problema de joelho. Mas Santa Bárbara vai me ajudar que eu já vou operar. E outra, eu moro na goteira da igreja, a água da igreja que lava minha casa e minha fé que me conduz. São exemplos como esse que nos inspiram a não parar de caminhar, mesmo com as dificuldades. A participação ativa dos leigos na nossa paróquia está crescendo cada vez mais, de geração em geração, e é o caso da família Campos. Dona Edinalva, desde cedo, aprendeu de seus pais e ensinou os filhos a buscar também na fé a força e o refúgio de que precisam. Hoje, sua geração vive nesta mesma busca. Viemos conhecer a história de fé de Dona Edinalva. Fé esta que passou de geração em geração, filhos, netos e bisnetos. Eu fui criada na fé. Minha família sempre, toda a vida foi religiosa e eu segui o caminho da fé. Me casei, minha sogra era religiosa demais. E eu continuei no caminho com ela. Criei meus filhos, botando no caminho da fé, ensinando a ir para a igreja, catequizadas para fazer a primeira comunhão, para crisma, casaram todas na igreja. E eu sempre orientando elas que o caminho da fé é o caminho da felicidade. Trabalhei muito para a igreja, não é? Tomando conta das barracas, pedindo doações para ajudar a igreja. Sempre eu fiz isso. Agora, dentro mesmo da religião, eu fui ministra. Durante todos esses anos, várias pessoas ajudaram a construir essa linda história, que foi marcada pela fé, pelo amor e pela devoção. Este ano é imensa a alegria de fazer memória dos momentos tão importantes da nossa paróquia, onde sempre pôde contar com a ajuda daqueles que marcaram toda essa trajetória. Os leigos de ontem, os de hoje e com certeza os de amanhã, fazendo jus o que ensina o lema do ano vocacional: corações ardentes e pés a caminho. Ao longo do tempo, inúmeros sacerdotes passaram por estas terras e deixaram aqui características do seu pastoreio. No levantamento histórico, observou-se ao menos a passagem de 27 sacerdotes, párocos, vigários, além dos padres visitadores, que vinham em nome do arcebispo primaz. No entanto, a tradição oral e registros feitos pelos próprios sacerdotes no livro de tombo contam parte deste grande emaranhado de fatos. Certo que a falta de fotos e de registros escritos por terceiros dificulta muito uma reconstrução histórica mais demonstrativa. Podemos apontar 2 sacerdotes do século XX que deixaram profundas marcas. O padre Péricles Leite Monteiro, que esteve na paróquia entre os anos de 1941 a 1942. Muitos relatos sobre nossa história paroquial foram escritos por ele. Segundo seus escritos, em muito pouco tempo na paróquia, Padre Péricles conseguiu reavivar a fé dos paroquianos, trazendo à tona a fé popular.
e o Monsenhor Luiz Ramos Machado, que esteve aqui entre os anos de 1942 e 1971. Visto que sua fama precede as décadas passadas, mas dentre seus tantos feitos destacam-se a construção da nova escola paroquial, a aquisição da casa paroquial e a construção da nova igreja matriz. Alguns leigos vivenciaram de perto essa trajetória do Monsenhor. Eu me chamo Maria Nivalda, moro nessa casa aqui. Vim para aqui nos anos 61, já casada. E quem fez meu casamento foi o Monsenhor Luiz Ramos Machado. Foram 6 filhos, normal, parto normal, e 2 prematuros. E todos eles foram batizados aqui nesta igreja com o Padre Luiz Ramos Machado. A partir de 8 dias de nascido, já o pai arrumava com aqueles camisolinhos antigos, comprido, e mandava com 8 dias para batizar. O meu esposo foi coroinha muitos anos e trabalhava também na casa do Padre Luiz. Ele é que fazia a feira do padre, as compras do padre, tudo que o padre queria era ele que ia resolver, né? Nos anos 70, eu tive uma filha. Na Copa de 70, quem ganhou o jogo, o gol, foi Rivelino. Padre Luiz torcia, enlouquecia por a Copa do Mundo. Nos anos 70, ele ficava nessa porta aqui da igreja do fundo, gritando na hora do jogo, gritando, dançando e tudo. E eu com dor da Teana, né, aqui nessa casa. Aí disseram para ele: Padre Luiz, o menino de Aguinaldo nasceu, é uma menina. Ele gritou: é Rivelina, é Rivelina, é Rivelina, porque ele já tinha, o jogador já tinha ganhado, né? O jogo, ele que fez o gol e ganhou o jogo. Ele botou o nome da menina Rivelina, que é Ana. Ele foi quem batizou ela. Eu disse: padre, eu não quero botar só Rivelina, porque minhas filhas tudo é Maria. Mas Maria Rivelina não fica bem. Eu vou botar Ana Rivelina, que Ana é a mãe de Maria. As outras todas chamam Maria, então ela vai ser a mãe das outras, a avó de Jesus. Veio Antônio, que é meu filho, e trabalha na igreja. Até hoje ele está com 56 anos. Entrou na igreja como coroinha aos 8 anos de idade. Está até hoje. Por isso tudo eu tenho que agradecer ao meu Deus por essa trajetória toda da vida de Padre Luiz com a minha família, de ter me casado, batizado meus filhos. Eu permaneço na fé, com meu amor à igreja, que eu amo a minha religião. O que eu me lembro bastante de Monsenhor Luiz Ramos Machado, ele foi quem me casou, graças a Deus, me batizou, e me lembro bem que ele morava ali na casa que foi de Nelson Lopes, que hoje é da família, né? Morava ali. Outra coisa que eu me lembro dele, as viagens que ele fazia para as celebrações, para casamento e tudo, montado a cavalo, ele era aquele entusiasmo e tudo. Conheci uma irmã dele, Dezinha. A igreja tinha uma escadaria na frente, assim como isso aqui, uns degraus, bastante largo e extenso. Quando foi quebrar esses degraus e tudo, meu pai estava junto com uns outros amigos, foi tipo um digitório. Aí fizeram isso aí, quebraram e começou a montagem tal da igreja nova, né? Que era uma igreja pequena, totalmente diferente de hoje, né? E aí a gente continuava indo nas missas, terminando a missa, todo mundo, ó, no caminhozinho de casa, ia pra roça. A senhora vinha andando? Vinha andando, a minha mãe. O senhor era determinado em... Era. Ele almejava. Tudo que ele queria, conseguia.
conseguia, e era com os leilões nas festas da padroeira, era uma coisa linda os leilões dele. O mês de Maria, as casas todas enfeitadas, a imagem, ele vinha para todas as, em procissão com todo mundo, para as novenas, era muito bonita. Eu tenho uma camisa dele que foi dos 100 anos quando ele fez, eu tenho uma camisa. Eu me lembro do Monsenhor Luiz Ramos Machado com muito carinho, com muito sentimento. Eu me lembro porque ele foi quem batizou a minha primeira filha e logo a minha filha nasceu 27 de janeiro e 6 ou 8, 10 para cá ele faleceu. Eu fiquei muito triste, chorei, tenho um sentimento e sempre eu recordo isso, lembro. Assim, quando ele faleceu, porque eu estava parida de novo e naquele tempo se tinha muito resguardo. Foi um parto cesariano, tem resguardo, não podia saber, porque tomava choque, como o povo da roça, né? O parto subia para a cabeça e tal. Então minha mãe escondeu um bocado de dias, sem me falar. Aí quando eu soube, fiquei sabendo, depois de uns 8 dias ou mais, eu chorei muito. E como o motorista dele era conhecido da gente lá de Irará, aí ele foi quem veio aqui, Bernardino, foi o motorista dele, que veio aqui falar com mãe, falar com minha tia Amália, e aí eu fiquei sabendo. Bernardino sentiu que ele estava passando mal. Aí Bernardino começou a sacudir, ele também não fez tanta coisa assim não, demonstrando que estava morrendo, não. Ele morreu? Sereno, sentado dentro do carro, sim. Quando de volta que ele veio para dar socorro, nem tinha mais nada para fazer, já estava morto. Morreu dentro do carro, voltou. Seu José Ribeiro Nunes, conhecido como Zé de Lió, nasceu em 17 de fevereiro de 1921. Aos seus 102 anos, partilhou conosco lembranças muito especiais. Muita coisa. Quais os padres que o senhor se recorda assim agora? Monsenhor? Monsenhor é novo. Sim. E o mais velho. Quem é que o senhor se lembra assim? O padre Tito, filho de Itaberaba. Passou aqui uns tempos. E padre Tito. Depois de padre Tito, veio padre Péricles Leite Monteiro. Depois de padre Péricles Monteiro, padre Luiz. Aí o padre Péricles Monteiro foi para o Riachão, Dom Augusto. Naquele tempo tinha um bispo, era Dom Augusto, em Salvador. Que eu me lembro dos primeiros bispos que veio aqui para a Feira de Santana. Primeiro foi Dom Jacques, depois Dom Jacques. Dom Silvério. Dom Silvério. E depois? Foi Itamar. Itamar. E depois agora, Dom Zanoni. Dom Zanoni. Né? Já está com 4 bispos em Feira de Santana. Padre Péricles Leite Monteiro foi para Riachão. Lá demorou pouco, morreu. Ficou com muito sentimento de sair daqui. Mas naquele tempo, diz que foi isso. Aí Padre Luiz veio para aqui, que era padre de Serra Preta. Aí veio para aqui. Aí teve uma confusão com ele aqui. Teve uma confusão com ele aqui. E nós nos entendíamos muito. Aí ele disse: o que eu faço, seu José, lá na sacristia? Eu digo: aí, padre, só sabendo de Dom Augusto, que era o bispo de Salvador. Só tinha Dom Augusto. E aí, Dom Augusto ia colocar ele lá em Cachoeira. Aí ele fez uma carta a Dom Augusto, que tinha vontade de ficar em Santa Bárbara, daqui para o cemitério. Como foi assim mesmo. A construção, me lembra, eu ficava ao alicerce. Eu casei ainda na Igreja Velha. A nova já era casado. O que é que fica para o senhor assim, o sentimento de igreja, de amor a Cristo, de seguimento?
É uma coisa muito tocante, que faz a gente ainda mais ter fé, por causa disso. Minha mãe era muito católica, aí botava os 5 filhos toda quarta-feira, e era quarta e domingo, para vir para o catecismo, que era catequese, que hoje é catequese. E aí a gente criou nesse regime. Pronto, tudo católico. Tanto que eu tinha uns certos parentes, que é padre, outra prima é freira, trabalha na Sagrada Família. Minha família é toda, quase tudo assim. Santa Bárbara lhe abençoe. Amém. E proteja, viu? Amém. São muitos os relatos populares que deixam marcado o legado do nosso saudoso Monsenhor Luiz Ramos Machado. E nós estamos aqui hoje com um casal que traz lembranças muito especiais dele. Meu nome é Maria Maia de Lima, conhecida como Lia. E meu esposo Manuel Cordeiro de Lima, conhecido como Manu. Ainda guardo as lembranças há 64 anos, que foi o padre Luiz Ramos Machado, que foi fazer meu casamento lá na fazenda, Lagoa Comprida. Foi a cavalo, veio 2 cavaleiros, ele foi, um para levar a mala e outro para ele foi montado. E lá chegou-se, ele foi na frente, foi se espalhando. E até meu segundo filho, meu primeiro filho ainda foi ele que batizou. Lembro também da construção da igreja, que o casinho ainda foi do tempo da Igreja Velha. Ele pedia em tudo quanto era parte do mundo. Ele pediu ajuda para a igreja. Em todo leilão, de toda festa, meu pai dava uma novilha para a igreja. E mamãe também dava. Daquele tempo dele era dele, o dela era dela. Ela também dava uma novilha. Se não fosse ele ter feito aquela igreja, não tinha outro que tivesse coragem de fazer, não. Porque foi uma batalha, viu? O povo de Santa Bárbara nunca pode esquecer o que o padre Luiz fez aqui no Santa Bárbara, porque ele batalhou muito. Ele até pilariava, que o nome dele era o padre Luiz Ramos Machado, o povo chamava ele, era cavador. Cavador não, Ramos Machado. Porque ele ia buscar dinheiro até no Rio de Janeiro. Eu me lembro ainda, foi que voltou esse nome nele, cavador. Ele ia longe buscar dinheiro para essa construção. Fez a igreja bonita. Foi uma festão, foi para inaugurar. Mas aqui não, a luta está por conta, tem que lutar. Com certeza, essas memórias jamais serão esquecidas por nós. Dona Nicéia, aos 9 anos de idade, viveu aqui, nesta igreja, grandes experiências pastorais com o Monsenhor Luiz Ramos Machado. Ela traz consigo memórias desta época e agora irá partilhar um pouco delas conosco. Dona Nicéia, essas experiências começaram ainda na Igreja Velha, certo? Com certeza. A minha vida foi uma vida maravilhosa. A partir dos 9 anos de idade, eu me senti muito feliz, muito honrada por ser querida e abençoada por Monsenhor Luiz Ramos Machado, que ele foi uma pessoa íntegra, maravilhosa, tratava a minha família como a própria família dele, montado em uma mula linda, fazendo confissões nas roças, na fazenda Caraíbas, na azeitona, todo mundo adoecia, não podia vir, que não existia carro, meu amor, na cidade, ninguém podia andar nem de jegue, nem de mula, nem de cavalo. Aí
convidava ele, só era preparar o cavalo direitinho, com sela, bem arriado. Ele amava andar de cavalo. Aí ia fazer as confissões e sempre ele passava na minha casa. Aí ele pediu à minha mãe que me botasse na igreja, que era para vestir de anjo, cantar Verônica quando crescesse. Tudo isso que eu prometi a ele que ia fazer, eu fiz. E permaneço fazendo. São grandes recordações. Enche de alegria os nossos corações. Ainda falando sobre a construção da nova igreja, estamos aqui com o senhor José Lima, conhecido como Seuzinho. Mesmo com seus 80 anos, ainda lembra das experiências vividas durante a construção da nova igreja. Ele conviveu de perto com o Monsenhor. Pois não, eu tenho algumas experiências, lembrança desta construção. Antes da construção da igreja, tinha a igreja que era mais velha, a primeira igreja, e a sua formação, ela tinha em frente da igreja uns degraus, parece uns 4 degraus, que ali à noite a gente se reunia ali sentado, naquela brisa que ali é muito fresco. E ele teve a ideia de realizar uma igreja maior, uma igreja com outra estrutura, outras fachadas modernas. E ele teve um início com muita luta, muito esforço. Ele, todo 4 de dezembro de cada ano, ele realizava um leilão. Ali era gado, carneiro, peru, galinha e outros, para conseguir recursos para a construção da igreja. Mas era muita despesa. Aí surgiu na época a fama de Pelé. Pelé explodiu porque ele foi campeão da primeira Copa do Mundo do Brasil, e o Brasil foi campeão. Depois ele tomou a decisão, porque Pelé estava na fama, estava ganhando muito dinheiro, ele disse, não, agora eu vou atrás de Pelé, que é para conseguir recursos para ajudar na construção da igreja. Ele foi, teve um encontro com Pelé, foi de avião. Na volta, essa frase eu ouvi da própria boca dele, próximo a gente lá, eu na casa dele. Ele conversando, porque a gente era próximo, a minha família era próximo do Padre Luiz. Volta o avião, teve um pânico. Teve um pânico. Aí ele falando na minha presença, não morro mais de avião. Porque ele disse que não viajava mais de avião. E aí se foi, construiu a igreja e o padre, ele morava na época naquela casa que hoje é da família do saudoso Nelson Lopes. Ali era a residência do padre, estive ali por muitas vezes ali. Assistia, conversava muito com ele naquela época. Mas ele resolveu construir, fazer uma residência nova. Aí ele começou a construir a sua casa, hoje onde é a prefeitura. Ele dizia assim, eu vou construir minha casa aqui, e falava bem assim, porque eu vou viver mais de 100 anos. E quando eu tiver velhinho, uns 2 passos, eu já estou na igreja, estou dentro da igreja. Essa era a fala do Padre Luiz. Como é bom escutar isso de uma pessoa que realmente viveu naquela época e que estava presente nesses momentos. O senhor vivenciou a construção da igreja? Sim, claro que eu vivenciei, porque eu fui uma das pessoas que o meu irmão, ele trabalhava profissionalmente de pedreiro. E eu estava com ele. Eu jovem, eu estava com ele em um andame que estava próximo ao teto da igreja, a laje da igreja. Estavam
rebocando a laje da igreja, quando houve um impacto nos andames e uma parte desmoronou, caiu, e um rapaz que estava trabalhando desceu. E quando nós, de lá de cima do andame, que nós olhamos, ele estava com as pernas para trás. E ele ficou cadeirante por todo o tempo. Mas foi um momento muito dramático, que a gente ficou suspenso lá em cima, trêmulo, lá a gente estava tremendo lá em cima, porque vivenciou esse acidente desse rapaz. Mas durante a construção só houve esse acidente. Além da construção da igreja, a construção da residência dele, ele também construiu a escola paroquial, aonde hoje funciona a Secretaria de Educação e outros setores, que são vários setores que tem ali, mas ali deu-se o início como a escola paroquial. Antes de começar as celebrações, os caros rapazes que gostavam, né, de estar com as meninas do lado assim e tal. Menino, quando o Padre Luiz saía assim, ele saía na frente da igreja, que virava oitão, que a turma via ele. Ele era muito, entendeu? Era muito rígido. O Padre Luiz era. Seu José, quantas memórias o senhor partilhou com a gente hoje? Muito obrigada por aceitar o nosso convite de partilhar elas conosco. Eu que me sinto agraciado em ter a visita de vocês aqui, pessoas do nível de vocês. A gente se sente muito feliz e honrado. Da velha à nova matriz, a construção de um novo templo de Deus. Acredita-se que, de fato, a nova matriz começou a ser construída em 4 de dezembro de 1965, vindo a ser inaugurada no dia 26 de julho de 1970. A obra arquitetônica com perfil catedrático foi uma iniciativa ousada e de fé, que até hoje surpreende os visitantes por sua beleza extraordinária. Pouco tempo após a inauguração da nova matriz, faltando apenas a instalação elétrica, faleceu inesperadamente o Monsenhor Luiz Ramos Machado. Seus restos mortais se encontram até hoje no jazigo dentro da sacristia paroquial e durante décadas, até os dias atuais, recebem, no mínimo, uma vez por ano, a visita de seus familiares. Suas lembranças ficarão para sempre no coração dos paroquianos barbarenses. São memórias que com certeza não serão esquecidas. Realmente somos muito agraciados. Durante todos esses anos passaram por aqui diversos sacerdotes que contribuíram muito com a história da nossa igreja. E quis Deus que destas terras fossem gerados 3 sacerdotes: o padre José Carlos, o padre Joel e o padre Irênio. Olá, irmãos e irmãs. Eu não poderia ficar de fora desse documentário, dessa parte da história de Santa Bárbara, porque sei que um documentário ele vai permanecer por muito tempo e ficará guardado também no coração de vocês, na memória, de todos aqueles que fazem a igreja de Santa Bárbara, fazem a paróquia de Santa Bárbara. Então, participar convosco para minha alegria. As irmãs da congregação Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo chegam à freguesia de Santa Bárbara em 19 de março de 1946.
Elas foram acolhidas pelo Monsenhor Luiz Ramos Machado. As primeiras filhas da caridade foram Irmã Luísa Gonçalves, Irmã Maria José Navarro e Irmã Edith Cunha, abrindo oficialmente a Casa São José. No mês seguinte, 32 crianças, mais 2 internas, já eram atendidas. As irmãs foram mais longe e em 1921 é inaugurada um internato para as crianças. Em 1977, as Irmãs da Caridade enfrentaram grandes problemas financeiros e tiveram que entregar a sua casa ao governo do estado da Bahia. E assim se retiraram de Santa Bárbara. Para a alegria do povo barbarense, retorna 7 de março de 1981, com as bênçãos de Dom Silvério Albuquerque, bispo de Feira de Santana, sendo acolhida pelo pároco Gerard Laflamme. Uma multidão de barbarenses acolheram as irmãs, com muita festa. Irmã Sônia, há mais de 40 anos, fez missão aqui e guarda boas lembranças desta época. Desde 1982 cheguei aqui. Era uma cidade muito simples, com pessoas muito simples, mas pessoas muito boas. Tivemos um trabalho muito importante aqui, né? Tanto eu como minhas co-irmãs. Foi um trabalho lindo, nós tanto na cidade como na zona rural. Aqui na escola também, tanto nas aulas, as irmãs assumiram a direção da escola, nós também, as outras, ficamos na parte do ensino religioso, português e outras matérias, né? E isso foi assim muito, muito gratificante, porque a gente tinha esse contato com o povo, com os alunos, com os pais, com as crianças, porque logo depois também surgiu a creche e assim a gente viveu aqui numa perfeita alegria, né? Porque nós estávamos envolvidos com a educação, com a saúde, com o social, enfim, nós estávamos envolvidos com tudo que tinha nessa cidade e principalmente no trabalho com os pobres, né? Aqueles que são mais carentes, que necessitavam de uma ajuda. Tudo isso as irmãs tiveram essa alegria de partilhar com os pobres. Depois de quase 40 anos, ou 40 anos, mais de 40 anos, que não trabalhava aqui, volto e sou recebida com muito carinho, com muito amor por todos os barbarenses, principalmente aqueles que eu vi desde a infância, que hoje já estão casados, já têm filhos, netos e tudo mais. Por tudo demos graças a Deus. Realmente, nestes mais de 170 anos de fé e tradição, temos muito a agradecer às Irmãs da Caridade. São inúmeros os feitos das Filhas da Caridade em nossa paróquia. O sentimento de gratidão transborda em nossos corações. Dona Nalva mora aqui há 69 anos, na mesma rua em que moravam as Filhas da Caridade. Eu lembro quando comecei a estudar, aí, porque tinha o Jardim da Infância, então a gente ia pequenininha. Então meus pais me colocaram no Jardim da Infância. O internato era como? Era uma parte particular e a outra era doados, né? Que era aquelas filhas de governador, de senador, sobrinhas, que os pais não podiam, né, cuidar assim, que era muito danadinhas. Aí traziam aqui para o colégio, porque era colégio de freiras, então era respeitado. A irmã Cruz retornou, foi quando ela já veio meio adoentada. Quando ela chegou aqui, eu já estava trabalhando. Ela ficou parada quando me viu.
minha filha, você já está aqui trabalhando? Eu disse, já, irmã. Como Sabrina foi presente delas para mim, né? Então, eu fiquei com Sabrina lá. Depois veio a irmã Clara. Irmã Clara mandava me chamar para fazer alguma coisa, fazer alguma novena. E eu fazia parte da novena do mês de Maria, não é? Qualquer coisa, entrei na Legião de Maria com elas, irmã Clara, irmã Elba, irmã Lourdinhas. E aí continuei nessa vida do Colégio São José, né? Que marcou muito foi o tratamento delas, né? Porque Maria José Brandão era uma das irmãs que todo mundo não tinha medo, tinha respeito, né? Não tinha medo, ela não fazia medo, como ela dizia, era do professor, o aluno, o pessoal da secretaria, todo mundo respeitava, entendeu? Ela não tinha distinção com ela, nem preto, nem branco, nem rico, nem pobre. Para ela tratava todo mundo igual. E hoje tenho, porque até esse momento agora, que eu estou fazendo essa filmagem aqui com vocês, eu estava em contato, através da festa de Santa Bárbara, passando para as 3. Irmã Clara, irmã Elba e irmã Lourdinhas, não é? Então elas mandaram me dizer, muita saudade, todas as 3 doentes, as 2 de cadeira de roda e irmã Lourdinhas se acha doente. Então, para a gente que fomos acostumadas aqui no colégio a conviver com elas, e agora essa distância, e a gente nem poder estar lá junto, dando o apoio que elas merecem, que irmã Elba disse a minha pessoa, dizia sempre a minha pessoa, minha filha, eu quero morrer aqui em Santa Bárbara e ser enterrada como irmã Maria José Cruz e irmã Justina. E cadê? Está longe, está distante. É inevitável não se emocionar com tantas lembranças das Irmãs da Caridade, que fizeram tão bem a nossa história. A fé popular, embasada nos conhecimentos tradicionais e na cultura local, fazia parte das características significativas da fé do povo barbarense. Muitas foram as expressões de fé de um povo simples, em sua grande parte pobre e que vivia em condições de miséria, mas encontravam na religiosidade um motivo de fé e esperança. Uma das expressões mais belas narradas e realizadas pelo padre Péricles Monteiro foi em 1941, quando a fé do povo tinha se esfriado e foi instituída a Hora Santa nos últimos domingos de cada mês. Outro capítulo interessante da nossa história foi relatado em 1982, mas aconteceu, na verdade, entre as décadas de 40 e 70, o suposto milagre contado pelo padre Gerard de Laflamme. Inicialmente, conta-se que neste ano de 1982 foi feita uma procissão no Domingo de Ramos por conta de uma forte seca que atingia a região. E na Quarta Santa choveu. O pagamento da promessa seria levar e trazer uma imagem de Nossa Senhora La Salete e celebrar uma missa no milagre, local onde jorrava da pedra uma água límpida e transparente. E assim foi feito. No domingo da ressurreição, 1000 pessoas andaram 14 quilômetros, indo e voltando ao milagre, onde foi celebrada uma missa e levada a imagem. Estamos aqui, próximo ao lugar onde aconteceu o milagre, e seu Zé vai nos acompanhar até lá.
em nossos registros conta que as pessoas que se banhavam nestas águas eram curadas de diversas doenças. Bom, o milagre não existe mais a não ser o local. Na tradição conta algumas versões do que poderia ter acontecido para o milagre ir embora. Algumas pessoas dizem que por conta da construção da nova BR, ele se foi. Mas há quem diga também que certa gente banhou nas águas milagrosas um cachorro. E há quem diga que, na verdade, o banhado foi um cavalo. Então, o meu sentimento como padre de voltar aqui a esse local onde, pelos relatos, pelos fragmentos, né, que nós encontramos nos livros de nossa paróquia, há mais de 50 anos desse milagre. E hoje voltar aqui a essa realidade, esse local, exprime com certeza em nosso coração uma persistência em entender que a gente vai continuar buscando, rezando nesse local, visitando mais vezes, buscando também fazer umas peregrinações com pessoas que também ouviram dizer desse milagre, que foi atribuído também a La Salete. Então, dizer assim que é um sentimento de gratidão e dizer assim, Deus quer alguma coisa desse local para nossa paróquia, para cada um de nós, devoto de Santa Bárbara. Então fica aqui para nós essa grande alegria de voltar. De fato não existe, até o momento não existe a água, não existe milagre, mas a gente vai continuar assim, porque se Deus quiser e Deus há de querer, Ele vai fazer com que retorne esse milagre. Deus não nos trouxe aqui à toa, Deus nos mostrou isso aqui como uma providência, como um querer dele também para esse grande milagre. E que a gente há de viver, sim, um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo de fé, um tempo de tradição. Realizamos nos livros de nossa paróquia relatos da história de uma menina, Rosalina Ramos Nascimento, que havia visto uma senhora no local do milagre, e muitos da época acreditaram ser a Virgem de La Salete. Essa menina hoje é uma senhora e nós viemos aqui, depois de 50 anos, ao seu encontro na comunidade de Mandacaru. Dona Rosalina, na história da nossa paróquia, há relatos de que nessa região, há muitos anos atrás, houve um milagre e a senhora foi agraciada. A senhora se lembra de alguma coisa para contar pra gente? Eu lembro sim, que minha mãe me levava muito onde aconteceu o milagre. Ah, sim. Isso eu lembro. A única coisa que minha mãe me levava muito... Na região? Na região que aconteceu o milagre. Quando a senhora era bem pequenininha? Bem pequenininha. E do padre Gerard de La Flemme, a senhora se lembra um pouco? A sua mãe já contou alguma coisa sobre ele pra senhora? Minha mãe me entregou uma medalha. Uma medalha? Sim. Que foi ele que deu pra mim. Aí minha mãe me entregou a medalha. A senhora ainda tem essa medalha hoje? Sim. A senhora pode pegar para mostrar pra gente? Posso. Essa é a medalhinha que o padre deu pra senhora. Que minha mãe me entregou. Posso? Pode. Meu Deus! E o que é que essa medalha significa para a senhora? Muita proteção divina, minha filha. Muita proteção, porque sempre minha mãe me avisou. Ela comentava comigo que foi o padre Geraldo que deu, que era para mim guardar na minha bolsa pro resto da minha vida. Que protegeria a senhora. E aí a senhora tem até hoje. E mesmo com a sua mãe já falecida, a senhora continua carregando ela. E vou carregar até o final da minha vida.
Dona Rosalina, para nós, é um sinal vivo de um milagre. Nossa Senhora, Mãe do nosso Salvador, apareceu verdadeiramente em terras barbarenses. Ao longo da história, podemos perceber o quanto o povo barbarense é um povo de fé, que mesmo em meio às tempestades, sempre soube clamar aos céus a solução de seus problemas. Que a nossa excelsa padroeira, Santa Bárbara, continue intercedendo por nós, o povo barbarense. Santa Bárbara, rogai por nós.